Bom dia, a todos amiga. vocês que estão conosco, os aqui presentes e os que estão online. É um prazer recebê-los no nosso evento de Legal Innovation, Privacy and Data Protection. E com muita alegria eu informo que tivemos mais de 1.000 inscritos, temos muitas pessoas participando. E obrigada pela presença. Passo a palavra à nossa sócia fundadora e CEO do PEC Advogados, Patrícia. Obrigada, Alexandra. Primeiro, a gente fica muito feliz, de poder sempre celebrar a data do Dia Internacional de Proteção de Dados. É sempre um desafio no Brasil. Eu estive no Conselho Nacional no mandato e eu lembro da pauta da gente discutir essa questão, da gente ter também o nosso Dia Nacional. E aí pude conviver bastante também com a diretora Miriam lá, e estou aqui sentada ao lado, esquerdo, mas pode ser o direito deixa lá, o direito de Deus, Cláudio? Do ministro Cláudio, que aceitou prontamente o nosso convite de vir tratar de tema tão importante e relevante, que a gente abre o ano precisando entender essas harmonizações da lei, o amadurecimento aqui no Brasil. A diretora Miriam nem se fala, que eu já disse para ela que ela tem uma legião de fãs, de fãs aqui, independente do tema, tá, Miriam? Tá? É só assim, pela sua forma tão sempre clara de expressar e profunda de estudo, Então, acho que independente da temática, da matéria, e depois vamos ter também o professor Basílio, que também está conosco, que também vai tratar uma pauta extremamente importante. Acho que as temáticas que nós trouxemos para a nossa manhã não saem do jornal, quer dizer, acho que vão estar aí nos acompanhando o ano todo. Eu queria agradecer aí também a oportunidade, que aqui no escritório eu estava explicando para o ministro Cláudio, que veio visitar pela primeira vez aqui a gente, que nós somos um pouco, apesar do lado todo consultoria, mas desde que abriu a porta, nós somos um pouco laboratório e academia, A gente tem aquele lado de ponte com a universidade, esse eixo bem de pesquisa que sempre mantivemos, por isso eu mesma já estou com mais de 46 livros publicados, então a gente está sempre dentro desse ecossistema de pesquisar essa evolução da sociedade, do direito, e com essa humildade, que somos eternos aprendizes, entendendo a evolução da tecnologia, seus impactos em comportamento, e como que o Brasil fica protagonista em também trazer proposituras, para a gente resolver essas questões. Quando a gente fala um olho no peixe, um olho no gato, a gente tem que dizer hoje que é o olho na inovação, mas outro lado é o olho da legislação, da regulação, da gestão de riscos, A gente não quer nem trazer uma medida que sufoca, que aperta demais, aquele remédio que mata o paciente, mas também não dá para deixar sem o devido cuidado, a devida cautela. Então, dito isso, eu queria dar essas boas-vindas, fazer a abertura. Eu sei que a professora, diretora, doutora, mãe, Miriam, toda essa multimulher que está aqui tem horário, por isso que a gente fez uma inversão de deixá-la começar primeiro. A Caroline, que é sócia aqui no escritório, está comigo há muitos anos, também é mega fã, tá, Miriam? Então, eu deixei ela ficar com você, eu abri mão de estar ali no primeiro painel com você, Porque senão fica parecendo que eu também ficaria muito assim, como é que eu posso dizer... aquela pessoa que sempre fica com a bola no jogo, como é que é? Fominha, querendo ficar em todos os painéis. É que se deixar, a gente fica com vontade de ficar em todos os painéis, gente? Não é verdade? Estamos aqui também com uma mesa que não dá para trazer muita gente, tá, gente? A gente quis fazer no escritório mesmo, porque em janeiro tem tanta gente de férias, a gente falou, vamos para um hotel? Vamos fazer na internet. Aí ficamos com mais de 1.000 pessoas. Mas estamos aqui também com várias pessoas muito queridas, não só do escritório, Estamos com a Camila, que é da Tenda, que está aqui, a Cristina Sleiman, que é da área de education, temos os demais sócios, a Lorena, o Henrique, só para quem não está sabendo, a Daniele que está ali também, temos aqui a nossa gestora também, a Alice, temos a Cecília, que é a nossa DPO, só para quem não conhece, que está remoto, conhecer. Já gastei meu tempo, eles sempre falam que eu estou sempre ultrapassando o tempo, Então, dou a palavra agora de volta para a Alexandra, ela vai passar os currículos, abrir o painel, e eu espero que a gente tenha uma manhã muito proveitosa de aprendizagem, que ela, assim, seja uma forma da gente levar o ano, que a gente leve um ano ouvindo, dialogando e trocando, que seja um ano para o país, que é um ano de eleição, mas um ano de tolerância, e que a gente veja um Brasil unido,
que a gente não tenha aí aquela problemática de afastar a família que depois não consegue nem se ver no feriado, só porque a gente tem eleições, né? E que a gente consiga trazer um equilíbrio de convivência, né? Que é aquela convivência na casa, na escola, na empresa, na sociedade e nas mídias sociais, né? Então, obrigada. Então, vamos lá, dando continuidade, o primeiro painel, nós temos como tema a perspectiva de privacidade e proteção de dados para 2024. Então, temos o prazer de receber a diretora Miriam Wiener, e em consideração ao tempo, sobretudo ao seu tempo, Miriam, eu te apresento como, sendo a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Seja muito bem-vinda, e você tem ao lado aí, como moderadora, a nossa querida sócia, Caroline Teófilo. Boa palestra. Obrigada, Alexandra. É um prazer estar aqui, com a diretora Miriam, que gentilmente aceitou o nosso convite para engrandecer nossa manhã. Obrigada, PEC, pelas palavras. No ano passado, em 2023, nós tivemos aí uma expansão do arcabouço jurídico, e muito se deu em razão da própria atuação da ANPD e também da aplicação das primeiras sanções administrativas. Nós tivemos a publicação de diversas resoluções, muitas delas voltadas para a governança e para a gestão administrativa da própria ANPD, mas também tivemos temas interessantes, como o regulamento, de aplicação das sanções administrativas, o aviso de privacidade da ANPD, que foi bem importante, serviu de inspiração para os nossos agentes de tratamento, e o OPA simplificado. Com relação às consultas públicas, falamos bastante do encarregado, de incidentes de segurança, do sandbox regulatório para IA, transferência internacional e legítimo interesse. Então, a gente teve muita coisa em 2023. E hoje a gente gostaria de ouvir da diretora Miriam como que ela sentiu esse ano que se passou e quais as perspectivas para 2024. Estamos ansiosos para conhecer e saber como que a ANPD pretende, que espera desse ano, e também com relação às sanções, as nossas curiosidades. Joia, muito obrigada, doutora Caroline, muito obrigada, doutora Alexandra, doutora Patrícia, ministro Cláudio, meus cumprimentos. Queria agradecer muito a oportunidade de me dirigir a esse público, saudar todos que estão nos acompanhando presencialmente ou online, porque, de fato, como mencionou a doutora Patrícia, o Dia Internacional da Privacidade e Proteção de Dados surgiu com a ideia de aumentar a conscientização sobre esse tema que é tão importante, e é um tema que ainda é recente no Brasil, E me parece um momento muito oportuno para a gente pausar um pouquinho, olhar para trás, de onde viemos, para onde vamos, quais são as perspectivas, porque, de fato, a LGPD, no ano passado, completou 5 anos desde a sua sanção, um pouquinho menos desde a sua entrada em vigor, uma vez que houve um vacatio legis aí de 2 anos, e a própria ANPD, que foi constituída em novembro de 2020, acabou de completar 3 anos de existência. Então, esse é um setor ainda em franca evolução, eu diria assim, estamos na primeira infância da proteção de dados pessoais no Brasil, em termos institucionais, e eu acho que é muito importante a gente também ter um momento de pausa e observar o quanto que já avançamos e o tanto que ainda falta continuar caminhando. Eu achei muito interessante a proposta do evento de hoje, justamente por essa visão um pouco, vou dizer interdisciplinar, mas a partir de diferentes olhares, da perspectiva trabalhista, perspectiva eleitoral e da própria perspectiva da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que, como vocês sabem, tem um olhar tremendamente transversal, e um desafio que é o desafio do tamanho do Brasil, uma vez que nós regulamos todos os setores da atividade econômica, quase todos os campos do poder público também, e enfrentamos o desafio de começar a partir do nada. A doutora Patrícia, que foi membro do nosso primeiro conselho consultivo, no seu primeiro mandato, acompanhou muito de perto os desafios que, como vocês sabem, vão desde, encontrar um computador que funcione até pensar num planejamento estratégico de 3 anos, constituir equipe, estabelecer estratégias, e prioridades em termos regulatórios. Então, é um momento, eu acho, muito importante para fazer esse balanço. E eu queria começar também, talvez nem todos acompanhem tão de perto essa pauta, mas também salientar a importância de que o Brasil tenha, de fato, aprovado essa legislação em 2018 e salientar de novo que isso não foi uma ação isolada do Brasil, mas de fato faz parte de uma tendência global, Você mencionou, Caroline, que um dos temas
temas que nós temos discutido é justamente o da transferência internacional de dados pessoais, e a verdade é que nós temos uma tendência global de aprovação de leis desse tipo, muitas vezes calcadas na ideia de proteção de um direito fundamental, a proteção de dados pessoais, que vai além do direito à privacidade, né, a preservação da vida privada, da intimidade, que já existia na nossa Constituição, e a ideia de que o dado pessoal é algo precioso, algo que tem que ser tratado com responsabilidade, uma vez que representa a projeção da personalidade humana, né? Não é só um bit, um byte, uma linha numa planilha Excel, é uma projeção da personalidade humana e, portanto, quem trata dados deve fazê-lo com zelo, com cuidado, com responsabilidade, tendo em vista sempre os direitos do titular, as suas expectativas e também a sua responsabilidade enquanto organização. Então, a questão organizacional que você mencionou também, Caroline, procedimentos internos, o estabelecimento de estruturas para atendimento ao titular, mecanismos auditáveis, trilhas rastreáveis, o próprio papel do encarregado, né, enquanto uma voz do titular de dados dentro da organização, tudo isso é muito importante, e especialmente quando a gente observa que a nossa economia digital, né, a economia contemporânea, é uma economia movida a dados, né, os modelos de negócios do setor privado e também as próprias organizações públicas dependem intensamente do tratamento de dados pessoais, porque isso traz valor, né? Traz valor ao negócio, traz benefício e comodidades ao titular, ao cidadão, mas ao mesmo tempo enseja muitos cuidados. Então, muitas vezes, quando eu começo esses balanços, eu busco também recordar para que serve uma lei de proteção de dados pessoais, né? A lei de proteção de dados pessoais não é só para dar trabalho para os controladores operadores, não é só para arrumar emprego para advogado e para servidor público. As leis de proteção de dados pessoais têm um papel central, que é o de estabelecer confiança no ambiente digital, né? Porque se eu, enquanto titular, tenho a confiança de que os meus direitos serão respeitados, de que eu tenho a quem recorrer, né, de que as organizações são accountable, né, são responsáveis pelo que fazem com meus dados pessoais, isso gera confiança e permite que nós, enquanto sociedade, possamos colher os benefícios da transformação digital, que certamente são muito grandes, mas também vêm acompanhadas de certos riscos. Então, quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente vê que essa é uma discussão que vem amadurecendo gradativamente, né? E eu comento aqui como servidora pública mesmo, que atua com temas digitais e de tecnologia já há muitos anos. Eu acabei de completar 17 anos de serviço público, foi outro dia. Sempre atuando com telecom, com tecnologia, com internet, com dados, né? E eu vejo que foi também um processo de amadurecimento dentro do próprio poder público, da compreensão da relevância do ambiente digital e dos dados, né, nesse contexto. E do ponto de vista institucional, normativo, né, a gente vê também que a gente sai de um arranjo muito fragmentado, né, em que a gente tem pedacinhos de normas aqui e ali, tem na Constituição, tem no Código de Defesa do Consumidor, tem na Lei de Acesso à Informação, tem o Marco Civil, tem normas setoriais, um monte, né, no campo da saúde, setor financeiro, de telecomunicações, mas faltava, talvez, assim, uma visão mais unificada, uma visão mais estratégica do dado enquanto algo que perpassa todos os setores, né, que é um elemento unificador, né, um fio condutor entre diferentes setores, e que exige também um olhar atento, né, em termos da proteção dos direitos do titular desses dados. Então, eu diria assim que olhando para trás, né, esses últimos anos, a gente teve grandes avanços, grandes conquistas, a começar pela própria aprovação da lei, que foi uma luta, quem acompanhou sabe, não foi fácil, muitas noites sem sono, muitas reviravoltas, uma novela, né, Caroline? Depois a criação da NPD, que foi outra novela, porque no poder público nada é fácil, né? Tudo é aos trancos e barrancos. Eu diria assim, depois, é muito importante a alteração da nossa Constituição para reconhecer um direito fundamental à proteção de dados pessoais, que, de novo, vai além da privacidade. A gente não está falando só da proteção de uma esfera íntima, privada, mas a gente está falando do dado em movimento, do dado enquanto insumo, um ativo estratégico da economia digital e dos direitos que o titular tem sobre os seus dados, ainda que sejam dados públicos, ainda que sejam dados que ele próprio tenha disponibilizado, né? E a ideia de criação realmente de um ecossistema de proteção institucional, né, que tem na autoridade de proteção de dados o seu eixo central, né? Não como monopolista, digamos assim, da proteção de dados, mas como articulador de um ecossistema muito complexo, que envolve também PROCONs, que envolve agências reguladoras,
que tem no judiciário um parceiro fundamental, também órgãos de controle, Ministério Público, tribunais de contas, e organizações da sociedade civil também, né, que tem tido um papel muito ativo na promoção e na defesa desse direito, inclusive perante o judiciário. Eu não gostaria de recordar, inclusive, que ainda antes da alteração da Constituição para incluir o reconhecimento desse direito fundamental, o próprio STF já havia reconhecido esse direito no âmbito de um caso concreto, por ele julgado. Então, eu acho que, de fato, é um momento, assim, que a gente pode olhar para trás e dizer, nossa, a gente fez coisa pra caramba nesses últimos 3 anos, né? As placas tectônicas estão se movimentando de maneira acelerada, e isso exige de nós também uma reavaliação das nossas práticas, procedimentos, e uma visão também de para que serve a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nesse contexto. E aqui eu queria também recordar um pouquinho, assim, o processo de criação da NPD, né? A NPD nasceu como um órgão da administração direta vinculado à presidência da República. Era o arranjo que era possível naquele momento inicial, fim do governo Temer, né? Não havia dotação orçamentária, não havia condições de criar um órgão com estatura desejável, né? E eu diria também que ao longo desse período, desses 3 anos, uma grande conquista foi a conversão da ANPD numa autarquia especial, né? Uma autarquia especial é uma figura do direito administrativo que é semelhante à das agências reguladoras. As agências, quando surgiram repletas também de polêmicas, né? Mas um aspecto central era, olha, esse ator que vai ter um papel tão importante na regulação de um setor econômico tem que estar preservado de pressões políticas, de influências indevidas também do setor econômico, e, portanto, ele tem que ter uma natureza jurídica especial, que lhe dê blindagem, que lhe dê independência técnica, que lhe dê autonomia decisória, que permita que suas decisões sejam tomadas com base em parâmetros técnicos, né? E o mesmo raciocínio se desenvolveu com relação à ANPD, que então hoje não é mais um órgão da presidência, é uma autarquia especial, dotada de independência, autonomia técnica decisória, vinculada agora ao Ministério da Justiça, que, como a Patrícia bem sabe, porque acompanha essa discussão há muito tempo, era talvez a ideia inicial lá na época do projeto de lei, né? A ideia de um órgão vocacionado à proteção de direitos e, portanto, a vinculação ao Ministério da Justiça seria algo que faria sentido, né, em termos do nosso arcabouço institucional. E nós temos, de fato, enfrentado, eu acho, assim, desafios importantes, né, e vencido muitos deles. A gente começou com apenas 5 pessoas, né, os 5 diretores, não tinha equipe, não temos ainda carreira própria, então tem ainda muitos desafios a serem enfrentados, mas, de fato, nós somos hoje uma autarquia especial que conta com cerca de 120 servidores, que tem um papel de articulação importante, parcerias importantes, que tem uma agenda regulatória a ser executada, né, e que, de fato, busca desempenhar esse papel que a legislação lhe atribuiu de proteção de direitos, né, seja por meio da normatização, da fiscalização, do sancionamento, seja por meio das parcerias com órgãos da administração pública e parceiros da sociedade civil, seja também por meio da articulação com entidades internacionais que possuem um papel semelhante ao nosso. Então, eu queria só salientar rapidamente, né, que no nosso primeiro planejamento estratégico, que foi logo assim que a gente foi criada, acho que foi janeiro ou fevereiro de 2021, nós identificamos 3 principais eixos de atuação. O primeiro, o fortalecimento da cultura de proteção de dados, e esse é um aspecto importante por se tratar de um tema tão novo, por se tratar de uma lei que trazia e ainda traz, né, tantas dúvidas jurídicas, tantas lacunas ainda que requerem interpretação. O segundo eixo diz respeito ao ambiente normativo, né, e aqui a gente tem claramente a visão de que a lei deixou muitos elementos abertos ainda à regulamentação infralegal, e esse é um desafio que nós temos. E o terceiro eixo voltado ao próprio aprimoramento e fortalecimento institucional da ANPD, e esse é um desafio que nós ainda enfrentamos, e não tem um evento que eu vá que eu não me canse de dizer, a gente precisa ter um fortalecimento institucional para a gente dar conta desse desafio de um país com 200 milhões de habitantes, como é o Brasil, né? Dentro desses diferentes eixos, eu queria rapidamente comentar, meu filho está indo para a aula de Kumon, me despedir rapidamente. Eu não posso. Não, desculpa, gente. Conciliando aqui os diferentes papéis. Eu queria salientar aqui que dentro da nossa estratégia inicial, um aspecto muito importante tem a ver com o diálogo com outros atores, né? E aqui eu salientaria que, de fato, nossa visão, né, ao ser constituída, ao iniciar os nossos trabalhos,
esteve fortemente amparado na ideia de que a gente precisa ter processos transparentes, processos previsíveis e processos participativos, né? Então, nós temos a obrigação legal de realizar consultas públicas, audiências públicas antes da edição de atos normativos. Nós temos ido além, realizado também tomadas de subsídio, reuniões com especialistas, né? E nós temos também buscado formalizar parcerias com atores que têm um papel que de alguma maneira toca no nosso. Por exemplo, temos acordos de cooperação técnica com a Senacom, com o NIC-BR, com o CAD, com a CGU, com o Tribunal Superior Eleitoral, e também internacionalmente parcerias e participação em instâncias como, por exemplo, a OCDE, o Conselho Consultivo da Convenção 108, Global Privacy Assembly, Global Privacy Enforcement Network, a Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, sempre com a ideia de que a gente não trabalha de maneira isolada, mas a gente está incidindo sobre um ecossistema muito amplo, muito complexo, e que, portanto, essas parcerias são cruciais. Eu estou aqui atento ao tempo, e eu queria comentar que a gente tem, talvez, como um dos eixos estruturantes da nossa agenda regulatória, né? A agenda regulatória, eu acho que é um eixo dorsal, assim, que nos dá um rumo sobre para onde estamos caminhando. E, como vocês sabem, a gente teve uma primeira agenda regulatória aprovada em 2020, né, que vigiu até o final de 2022, e aí a gente aprovou uma segunda agenda regulatória para o período 2023-2024, que está em andamento. Você já mencionou um pouquinho, Carolina, os temas que a gente tem debatido. Eu queria comentar que a agenda regulatória, em primeiro lugar, ela é um documento que estabelece uma priorização de temas, mas ela não é uma camisa de força. Então, obviamente, surge um tema emergencial, a autoridade tem que atuar, vai fazê-lo naturalmente. Eu daria como exemplo o tema de crianças e adolescentes, né? Um tema que não estava na primeira agenda regulatória, entretanto, em função das muitas dúvidas que surgiram sobre a interpretação das bases legais que poderiam ser utilizadas, a NPD entendeu por bem elaborar um estudo técnico que depois subsidiou um enunciado, né? Trazendo a interpretação da autoridade sobre a melhor forma de interpretação do artigo 14, à luz do artigo 7º e do artigo 11 da LGPD. A mesma coisa aconteceu com relação, por exemplo, à base legal que trata da hipótese de estudos por órgão de pesquisa. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, inclusive, à luz da relação da Lei de Acesso à Informação com relação à LGPD. Isso gerou também um estudo técnico que posteriormente veio até a subsidiar ações do CONARC, por exemplo, assim como outros órgãos e entidades afetadas por esse tema. Então, a primeira agenda regulatória, ela se desenvolveu bem, a gente deu início a todas as ações, a gente publica regularmente, né, um status, né, de como é que está a agenda regulatória, e os temas que não foram concluídos foram, então, transportados para a segunda agenda regulatória, né, que está também disponível no nosso site, e eu destacaria, assim, que dentre os temas recentes, né, a gente tem o tema da base legal do legítimo interesse, que vai ser objeto de um guia orientativo, que foi objeto também de uma consulta, não uma consulta pública no sentido formal, mas uma consulta à sociedade, né, com relação a esse estudo preliminar sobre a hipótese legal do legítimo interesse. Esse tema já voltou para o Conselho Diretor, né, depois da consulta pública, então a gente espera em breve poder aprovar a versão final. Também um tema que está na crista da onda e que está nos dando bastante trabalho é o tema do sandbox regulatório. Eu sei que esse é um tema que interessa muito a comunidade de inovação e desenvolvimento tecnológico, né? Quando a gente fala de sandbox, a gente está falando de um ambiente regulatório flexível que nos permita testar modelos de negócios, abordagens tecnológicas à luz de um arcabouço regulatório, criando um espaço seguro para a experimentação, né? Um espaço no qual tanto regulador como regulado tem uma oportunidade de aprendizado, né, com vistas à conformação mais adequada do marco regulatório um pouco mais à frente. Então, esse é um tema que está também em andamento, né? A gente teve também recentemente a consulta pública sobre transferências internacionais de proteção de dados, é um tema que é complexo pra caramba, muito complexo, muito mais do que a gente imagina, e eu acho que nós tivemos boas contribuições na consulta que certamente nos fazem refletir sobre algumas das propostas que foram inicialmente encaminhadas. Esse é um tema da maior importância, né, que afeta todos nós, ainda que a gente não perceba, porque os nossos dados estão sendo transferidos internacionalmente o tempo todo, então esse é um tema também importante, que deve ter uma decisão muito em breve, e outros temas que também já foram objetos de consulta, como a norma sobre o encarregado, a questão da comunicação de incidentes de segurança, né, são temas que estão ali muito na crista da onda. Isso se dá em paralelo com outros temas que já estavam em discussão, né, por exemplo, o tema do relatório de impacto, a proteção de dados, né, qual que é o melhor modelo, como é que faz, como é que não faz, quando é que tem que fazer, o papel do encarregado,
né, que é uma discussão super interessante, sobretudo quando a gente pensa nos temas de conflito de interesse, do papel do encarregado na organização, das diferenças da LGPD face, por exemplo, à abordagem europeia, que atribui um papel qualitativamente distinto para o Data Protection Officer, face ao que a LGPD estabelece, né? Um outro assunto que eu acho que é de grande impacto, embora talvez pouco compreendido, é a definição de alto risco e larga escala, que é um elemento que a NPD leva em consideração, inclusive para criar simetrias regulatórias quando a gente trata, por exemplo, de agentes de pequeno porte ou de flexibilização de certas regras, né? E eu acho que tem temas que são temas, de certo modo, novos, né, que apareceram para nós e que a gente não pode se abster de tratar. Por exemplo, o tema da inteligência artificial, né? O Brasil vive um momento de grande estardalhaço, eu acho, em torno da regulação do ambiente digital de maneira mais ampla. A gente tem uma discussão sobre regulação de redes sociais, sobre regulação econômica de plataformas digitais, sobre regulação de inteligência artificial. E esses são temas que, por essência, por definição, possuem uma interseção muito forte com o campo da proteção de dados pessoais, porque o que eles têm em comum é o uso intensivo de dados, né? Então, no tema da inteligência artificial, por exemplo, que está atualmente em discussão no Congresso Nacional, no Senado, a gente vê que a ênfase que existe com relação aos direitos dos indivíduos afetados por sistemas de inteligência artificial guarda uma relação muito forte com os próprios direitos que a LGPD estabelece para os titulares de dados, né? Direitos associados à transparência, à correção de dados, à ciência de interação com sistemas automatizados, ao direito à revisão de decisões automatizadas, ao direito a uma explicação quanto aos parâmetros e critérios que orientaram uma decisão automatizada. Então, com relação também a esses temas novos, né, os temas que estão, digamos assim, na crista da onda, os temas que ensejam um grande interesse do Congresso Nacional, do Poder Executivo, são também questões que estão na nossa agenda regulatória, inclusive formalmente, e temas com relação aos quais nós temos buscado promover debates, realizar estudos e contribuir, de fato, para o debate público que está instaurado. E depois, se você quiser, a gente pode entrar em mais detalhes, Caroline, sobre quem vai ser o órgão regulador, como é que faz. Eu sei que é um super tema, mas eu vou deixar para um segundo momento, talvez, porque eu queria, ainda antes de concluir, falar um pouquinho sobre a questão do sancionamento, que foi um ponto também que você comentou na sua introdução, Caroline. Então, assim, quando a LGPD foi criada, a opção do legislador foi por estabelecer não apenas um vacatio legis para a lei como um todo, mas também um vacatio legis diferenciado para a aplicação de sanções administrativas, né? Então, a ideia é assim, a lei vai entrar em vigor e a gente ainda vai ter um tempo antes que a NPD possa começar a aplicar sanções administrativas. E, do meu ponto de vista, foi uma abordagem muito acertada e muito sensível à realidade brasileira, né? Um país onde esse tema não era ainda muito conhecido. Eu, particularmente, participei de inúmeras reuniões em que eu tinha que explicar para as pessoas por que, afinal de contas, é importante ter uma lei, para que ela serve, né? Então, a opção do legislador foi de dar um tempo adicional para as entidades reguladas, seja do setor público, seja do setor privado, para que elas pudessem se adaptar à legislação, conhecer, compreendê-la, para que então passassem a ser aplicáveis as sanções administrativas, em particular as sanções, algumas sanções, a sanção de multa, por exemplo, o legislador exigiu ainda uma regulamentação, um detalhamento regulatório por parte da NPD. E nós na NPD também fomos, assim, eu acho, muito sensíveis a essa curva de aprendizado realmente pela qual o Brasil vinha e ainda vem passando, e nós optamos por adotar uma abordagem responsiva em termos de fiscalização e sancionamento. O que é uma abordagem responsiva? É uma abordagem que, na teoria regulatória, muitas vezes é colocada em contraponto a uma abordagem de comando e controle. A abordagem de comando e controle é o mais óbvio, né? Eu mando, você obedece, se você não obedeceu, eu vou te aplicar uma sanção, uma multa, e você vai recorrer até o fim da vida dessa sanção. Enfim, é uma dinâmica muito conhecida, muito tradicional da administração pública, que, em certa medida, se contrapõe a uma abordagem responsiva, em que a gente busca focar não apenas a sanção, a multa, a punição, mas, sobretudo, a resolução do problema, né? A correção da conduta. E assim nós fizemos no regulamento de fiscalização, no regulamento de dosimetria da sanção também, em que a gente busca estabelecer oportunidades e incentivos realmente à correção de condutas, porventura, infringentes à LGPD,
antes de se falar necessariamente em sanção administrativa. Quer dizer que a sanção não é importante? Não, a sanção administrativa é muito, muito, muito importante, né? A gente pensa sempre na ideia de uma pirâmide responsiva, a sanção está aqui no alto, né? Mas a ideia é que a sanção não necessariamente é a primeira, nem a única, nem necessariamente a melhor abordagem para que haja correção da conduta. Então, eu sei que havia muita ansiedade, assim, no mercado, nos escritórios de advocacia, na sociedade. Caramba, quando é que a NPD vai aplicar a primeira multa? A NPD está muito mole, está muito lenta. E a verdade é que o desenho, o modelo é assim, porque em muitos casos você quer vir um processo de fiscalização, né? Por exemplo, um incidente de segurança. A organização tem a obrigação de notificar a NPD. Houve um incidente de segurança, eu fui vítima aqui de um ataque, os dados vazaram. Isso vira sanção? Não, normalmente não vira processo sancionador, né? Normalmente isso vai ensejar uma troca de informações, a NPD vai buscar entender os impactos, vai pedir um relatório de impacto, vai querer entender o que a organização fez para evitar que isso aconteça, e normalmente isso vai ser arquivado. Por quê? Porque a gente não quer punir por punir, ainda mais no caso de um incidente, normalmente a organização é vítima, né, de uma atuação de um terceiro, um criminoso, que precisa ser investigado pelas autoridades policiais competentes à luz do Código Penal, né? Também nos casos de violação à LGPD, a abordagem responsiva pressupõe que a gente dê oportunidades de correção da conduta, né? Então, a gente, de fato, veio trabalhando esse tempo todo com essa abordagem, mas é claro também que existem casos que não tem remédio, né? Que a gente insiste, que a gente pergunta, que a organização não dá a menor bola, né? Não está atenta, não está disposta a corrigir seu comportamento. E nós temos, portanto, sim, processos de fiscalização e processos de sancionamento instaurados. E nesse último ano de 2023, nós aplicamos, então, nossa primeira sanção administrativa e outras estão em curso, né? Serão abordadas. E para nós também foi uma oportunidade, eu acho, assim, de aprendizado, como organização nova. Vocês, às vezes, não têm noção de que até mesmo para vocês pedir um boleto, um DARF, é uma complicação, tem que envolver 20 órgãos públicos, tem que ter sistema, tem que ter AGU, tem que ter isso. Então, para nós também é um processo de construção, assim, realmente dos mecanismos para dar efetividade à nossa atuação sancionadora. E eu falo isso ao mesmo tempo que eu repito, assim, a sanção administrativa é muito importante, mas ela é uma ferramenta que nós temos dentro de um arsenal de ferramentas para promover a conformidade à legislação e o cumprimento da LGPD. Então, em 2022, né, nós publicamos até o nosso relatório do ciclo de monitoramento, que é um documento de prestação de contas dos temas de fiscalização, né? No ano passado, a gente teve 1.045 requerimentos, isso inclui denúncias, petições de titulares. Esses dados são tratados normalmente de maneira agregada, para formar estatística, para permitir que nós priorizemos nossa atuação fiscalizadora. Desde janeiro de 2021, tivemos mais de 2.600 requerimentos, esse número acho que é até setembro do ano passado. Então, certamente, estamos beirando os 3.000 requerimentos, denúncias, petições titulares, né? E isso nos permite ver, por exemplo, quais são os setores mais reclamados. Quais são? Plataformas digitais, finanças, telecomunicações, setor público, agregadores de dados. Não por acaso, né? São setores intensivos em tecnologia, setores intensivos no uso de dados, e isso permite também que a gente priorize a nossa atuação fiscalizadora e mesmo normativa, né, para trazer mais clareza, mais segurança quanto a esses setores. Incidente de segurança também, né? A gente teve mais de 700 notificações desde 2021, e isso nos permite visualizar quais são as áreas de maior fragilidade. Qual que é o episódio mais recorrente? A ransomware, né? Então, sabendo disso, isso também permite que as organizações tomem medidas de precaução, né, que elas se protejam. E eu comento aqui que a NPD tem buscado proativamente contribuir, né, para que esses cuidados sejam tomados. Nós temos, por exemplo, uma parceria com o CERT-BR, vinculado ao NIC, né, do Comitê Gestor da Internet. Nós publicamos fascículos orientativos, nós temos um guia de segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte, mas que também vale para os grandes, naturalmente, né? E nós temos também um certo número de processos administrativos sancionadores em andamento, tanto de fiscalização como de sancionamento, são etapas distintas do processo administrativo, e a gente está tratando eles em todos os procedimentos e protocolos que a legislação nos impõe, de devido processo, de oportunidade de ampla defesa, de possibilidade de recurso. Então, eu concluiria essa fala inicial, Caroline, para a gente poder também debater um pouquinho, salientando que isso tudo é um trabalho em construção, né? E que quando a gente pensa na promoção da cultura de proteção de dados, é claro que a NPD é um ator central, né? Então, todo esse arcabouço, toda essa estrutura que foi criada depende da figura da autoridade nacional.
mas não depende só de nós, né? Justamente pela transversalidade do tema, eu diria que esse é um tema que é uma responsabilidade compartilhada, não apenas entre vários atores públicos, eu destacaria aqui o papel do Poder Judiciário, das agências reguladoras, do sistema de defesa do consumidor, que tem uma capilaridade incrível, né, que muitas vezes está lá na ponta de lança, né, na frente, na relação com os indivíduos mais afetados, mas também uma responsabilidade das organizações reguladas no setor público e, sobretudo, no setor privado, né, de promover essa cultura de conformidade à legislação, de fazer com que as pessoas pensem duas vezes, assim, muitas vezes para mim esse é o maior indicador, a pessoa, será que esse é o melhor meio? Será que haveria uma forma menos invasiva? Será que eu deveria mesmo fazer esse tratamento, né, que o titular de dados, na hora de ser solicitado para um dado pessoal, que ele pense, será que eu preciso mesmo fornecer? O que vai ser feito com esse dado? Então eu vejo esse processo de construção da cultura muito como um processo de tomada de consciência, né, de empoderamento no sentido de saber os dados são meus, né? Eu tenho titularidade sobre esses dados, eu tenho direito sobre eles são valiosos, eles são importantes e, portanto, eles precisam ser tratados com muita responsabilidade. E com isso eu te devolvo a palavra, Caroline, e fico aqui à disposição para a gente conversar mais um pouquinho. Muito obrigada, diretora Miriam. Sua fala foi bastante interessante. Fiz várias anotações aqui, especialmente sobre o fato de que nem tudo vira processo sancionador. Eu acho que isso é uma informação que às vezes não fica muito clara, né, para o agente de tratamento que está na situação de temperatura e pressão de um incidente, né, e acaba ali tomando uma decisão sobre o reporte ou não. Parabéns pelos 17 anos, né, acho que aqui em nome de todos, são contribuições valiosíssimas, realmente, e temos muitas perguntas no chat, mas eu vou abrir ali para a nossa plateia presencial, Cíntia, Alexandra. Não sei se vocês querem conduzir o ministro, se alguém tiver alguma pergunta aí, por gentileza, fiquem à vontade, que eu tenho bastante aqui no chat. Vou consolidar algumas aqui para a gente otimizar o tempo. Bom dia, doutora Miriam, parabéns pela exposição. Cláudio Brandão. A senhora falou algo que para mim é vital na toda a discussão a respeito da LGPD, que é cultura de proteção de dados. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é disseminação dessa ideia de que, de fato, o dado é um elemento que eu entendo hoje, componente da personalidade do indivíduo, portanto, direito fundamental e merecedor de toda a proteção. Mas nós, a cada momento, somos desafiados a entender que o dado é algo muito precioso para nós e não temos essa cultura. Nós mesmos chegamos na portaria do prédio e damos CPF, reconhecimento facial e nem perguntamos. Um dia desse eu fiz um desafio, perguntei à pessoa, para que o senhor quer essa informação? Vai para onde? Ele não sabia e eu tinha o seguinte dilema, ou eu fornecia ou não entrava no prédio. Então, isso mostra o quanto distantes ainda estamos da cultura de proteção. Nesse aspecto da cultura, como a senhora, na condição de dirigente da NPD, vê como importantes passos a serem alcançados ou trilhados em torno desse caminho, considerando o Brasil, da Amazônia, Rio Grande do Sul, do Nordeste, a pequena empresa, a grande empresa, costumo dizer que proteção de dados pode ser uma fechadura no arquivo. Essa ideia que eu tenho, sempre tenho falado sobre isso, quando falo nesses eventos, que as pessoas sempre pensam em proteção de dados no ambiente da informatização, né? Tecnologia, software de ponta, e às vezes é simplesmente colocar uma chave na gaveta do arquivo que guarda as fichas, anotações, atestados médicos das pequenas empresas. No ponto da cultura, o que a senhora imagina que seja o grande caminho a ser trilhado pela ANPD, no sentido de orientação mesmo, né? Porque a senhora acabou de dizer, e foi enfatizado, que a punição é o último dos remédios a serem aplicados. Muito obrigado e parabéns pela exposição. Muito obrigada, ministro. Fico honrada aí com a atenção que o senhor dedicou à fala e super à disposição também para continuarmos trocando figurinhas em outro momento, caso o senhor tenha interesse. Eu concordo com o senhor e eu também já fui vítima dessa situação que o senhor narrou. Eu me lembro de um evento do qual eu ia participar. Eu ia só dar uma palestra, eu ia entrar, subir no palco e ir embora. E aí, na entrada do auditório, o funcionário disse, olha, a senhora tem que antes fazer um cadastro. Eu disse, não, mas eu só vou dar uma palestra, eu não quero certificado. Não, mas tem que dar um cadastro. E é um dilema, né, ministro? E a gente pensa muito assim, o funcionário, coitado, não tem culpa de nada, mas ao mesmo tempo eu estou fornecendo meus dados com uma finalidade desconhecida, certamente em desacordo com o princípio da necessidade, sem transparência, né? E eu acho que isso é sintomático de uma cultura que nós tínhamos, em que se imaginava que quanto mais dados eu tiver,
melhor, né? Dados é uma riqueza, dados é petróleo, quanto mais dados, mais coisa eu posso fazer, portanto, eu devo coletar o máximo possível. E essa é uma lógica que vai na contramão do que diz a LGPD, que fala, olha, menos é mais, né? Tratar dados é um risco também, traz riscos para o indivíduo, traz riscos para as organizações, então vamos obedecer ali ao princípio da necessidade, só coletar o que for necessário, eliminar dados quando não sejam mais necessários. E eu acho que é um exemplo muito ilustrativo, ministro, assim, de como às vezes falta essa reflexão, essa tomada de consciência, né? Eu acho que o desafio da promoção da cultura é um desafio multifacetado, é um desafio que envolve múltiplos atores, né, como eu vinha falando, e para a NPD particularmente um desafio porque nós somos ainda uma organização muito nova, né, nós ainda estamos lidando com questões muito básicas, estruturais, de orçamento, de pessoal, de carreira, de concurso, que não tem ainda, né, de autonomia face ao nosso Ministério Supervisor, que é o Ministério da Justiça. Nós somos 120 servidores, né, de ponta a ponta, né, de cabo a rabo, e o Brasil tem 213 milhões de habitantes, então isso nos traz um desafio tremendo de como chegar, né, como o senhor mencionou, lá na Amazônia até o Rio Grande do Sul, como chegar ao titular de dados, ao indivíduo que muitas vezes não tem um letramento digital, não tem essas informações e se encontra, portanto, suscetível e vulnerável a tudo que é tipo de abordagem devida, até mesmo a golpes, né? O que nós temos feito, em primeiro lugar, é buscar atuar em parceria, então nós temos vários acordos de cooperação com outros órgãos e entidades públicas e também com o CGI, com o MIC-BR, né? E esses acordos sempre envolvem ações de capacitação. A gente tem buscado usar a nossa página, nossas redes sociais também para sempre divulgar materiais informativos, fazer webinars e assim por diante. É claro que isso tem um alcance ainda um pouco limitado. E mais recentemente nós aprovamos nosso plano de ações educativas para 2023, 2024. Esse é um trabalho que inclusive a doutora Patrícia teve uma contribuição enquanto membro do Conselho Nacional de Privacidade e Proteção de Dados, e esse é um plano que envolve, enfim, múltiplas frentes, inclusive material informativo, webinários, divulgação de conteúdos para públicos específicos, como criança e adolescente, por exemplo. Agora, é um exercício diário, ministro, e eu acho que temos que ter também a certeza, né, a convicção de que o trabalho com parcerias, como o Poder Judiciário, por exemplo, vai ser essencial para que a gente possa gradativamente ir vencendo esse desafio. Os materiais, eu andei olhando a página, não vi uma cartilhazinha bem didática, que eu acho que talvez fosse interessante, na linguagem de cartoon, algo que chegasse ao público de maneira mais fácil. Uhum. Só uma sugestão. Eu vou Muito aproveitar, obrigada. deixa, tá, Miriam, para ajudar, já que eu tive no conselho, o conselheiro já está aqui na defesa, aqui na orientação. Então, ministro, a gente, quando entregou o material do GT2, né, da coordenação, essa sugestão já tinha, inclusive, sido encaminhada, e aí a diretoria da NPD estava aguardando justamente essa questão de virada de ano, de orçamento, para poder trabalhar a elaboração de cartilhas, né, junto com essa sugestão. Eu acredito que ela vai ser implementada, até encontrei também naquela comemoração dos 5 anos, nós estivemos todos juntos no ano passado, lá em agosto, eles também disseram que iriam iniciar o trabalho, né, da divulgação, mas tem só aqui de reflexão para todos. Nós fizemos um mapeamento, um benchmarking que foi entregue na época também ali para Miriam e demais diretores, com autoridades estrangeiras. Então, por exemplo, o ICO, que é lá do Reino Unido, mostrou para nós, e foi feito esse material de benchmarking, que tinham 2 coisas que eles fizeram que contribuíam muito para fazer campanha educativa, que a gente chama com dinheiro dos outros, né? Quer dizer, pensando uma disseminação. Uma foi que eles colocaram que aquelas frases legais, aqueles avisos legais obrigatórios, para falar algumas frases obrigatórias de consciência sobre proteção de dados, e que sempre no final dizia o site da autoridade, para que o cidadão conhecesse a autoridade, tinha que estar obrigatório nas campanhas também publicitárias dos agentes de tratamento. Então, se você estivesse tratando dado pessoal, pedindo informação, que fosse um preenchimento cadastral, e principalmente se você estivesse fazendo isso com marketing digital na internet, no seu banner, na sua peça, onde fosse, que tivesse um cadastro, seja no shopping, na loja, o que fosse, você tinha que botar essa frase. Então, assim como, de repente, num setor regulado, você tem que, na hora que é um remédio, botar uma frase obrigatória, se você é um agente de tratamento de dados, você tinha essas frasezinhas obrigatórias, que sempre diria algo educativo sobre proteção de dados e ensinaria, né, conheça a NPD. No caso lá, conheço o ICO,
que é a autoridade europeia. Então, você dissemina e faz a sua campanha inteira acontecer por todos os agentes de tratamento. E a outra coisa é que, na hora de aplicar a sanção, que é essa questão que foi colocada pela Miriam, de uma abordagem responsiva, ao invés de você penalizar já com a multa, eles começaram também penalizando com campanha educativa. Então, fazia parte aplicar um termo de ajuste de conduta em que você tinha educativa por um período, por um público, dependendo também do perfil daquele agente de tratamento. Então, você conseguia executar as ações educativas através dos próprios erros alheios, e isso também contribuiu bastante, porque também precisa de recurso e tal. Então, além da cartilha, foram ideias que foram passadas também à autoridade, tenho certeza que vão ser trabalhadas aí ao longo desse ano e pelo novo conselho, no dia que o conselho assumir, esperamos também que isso saia logo, né? Tanto o novo conselho, quanto esse empoderamento e o fortalecimento da NPD é algo muito importante. Eu vou me permitir, eu sei que tenho adiantado da hora, Carol, mas pensar pelo menos mais 2 perguntas aqui para a Miriam poder nos ajudar. Muitas questões foram levantadas, o papel da NPD com outros órgãos, há uma questão, tá sem nome, mas já traz luz ao próximo painel, que é com o ministro, sobre a Lei de Igualdade Salarial, e outras tantas sendo questionadas sobre o papel da NPD. Mas eu vou me permitir tentar juntar 2 aqui, né? O Renan pergunta, doutora Miriam, e acho que talvez a pergunta parte do público deseja acompanhar, das mais de 400 pessoas online. Alguma previsão para a disponibilização do regulamento sobre incidentes de segurança da informação envolvendo dados pessoais? E a reboque disso, o Jean complementa, também apontando a possibilidade ou não de extensão do prazo. No site da NPD há uma recomendação de 2 dias úteis e na minuta havia uma proposta de extensão para 3 dias úteis. Dado o cenário de desafios, doutora Miriam, enfim, naturalmente a necessidade de aguardar os movimentos, existe alguma previsão ou algo dentro do radar de vocês para a publicização desse tema? E a segunda pergunta é também envolvendo o trabalho do encarregado. Também é um tema que gera bastante ansiedade no público, a saber quando sai o nosso manual, as recomendações relativas à figura do encarregado. 2 perguntas bem, eu diria, esperadas pelo público que nos acompanha, Miriam. Obrigado. Legal, obrigada pelas perguntas. E eu sinto muito decepcionar as pessoas que fizeram as perguntas, mas eu já aprendi que a maior furada que tem é prometer um prazo, certo? De fato, os processos regulatórios, eles têm uma certa complexidade, né? Porque nós não apenas fazemos consulta pública, audiência pública, eventualmente tomada de subsídios, mas também fazemos avaliação de impacto regulatório, enfim, e dentro da NPD, consulta interna, análise jurídica, o processo tramita por várias áreas até subir ao conselho diretor. E eu sei que muitas vezes existe uma ansiedade, uma frustração, esse regulamento está demorando, mas me parece preferível que o tema seja exaustivamente debatido e que todos os trade-offs sejam conhecidos e compreendidos, ao invés de tomar uma decisão, às vezes, rápida e equivocada, né? Então, ambos os regulamentos estão, de fato, em discussão, e a gente leva muito a sério o processo de consulta pública, significa que cada contribuição é avaliada individualmente, é objeto de debates no âmbito da equipe, e como, enfim, quem acompanha o setor sabe, muitas vezes os regulamentos, de fato, mudam de cara depois da consulta pública, né? A gente aparece com uma ideia inicial, a gente faz uma avaliação de impacto regulatório, acha que um caminho é melhor, chega na consulta pública e diz, não, a gente estava equivocado, de fato, outra abordagem pode ser preferível, e eu acho que a questão, por exemplo, do prazo para notificação de incidente de segurança é um exemplo muito interessante. Vou até contar um pouquinho assim dos bastidores dessa discussão. Quando a NPD foi constituída, logo em seguida aconteceram aqueles mega vazamentos, né, do final de 2020, início de 2021, e a gente se viu assim premido a agir muito rapidamente, ainda na ausência de qualquer tipo de regulamentação ou mesmo de processo formal, né, estrutura para poder elaborar regulamentos. E naquele momento a gente fez um levantamento para verificar quais normas já existiam que exigiam notificação de incidente de segurança, e nós nos deparamos com um decreto que regulamenta a lei do cadastro positivo, que estabelece esse prazo de 2 dias úteis. Claro que é para um setor específico, né, para o âmbito de birôs de crédito, enfim, e nós avaliamos, bom, já existe uma norma jurídica vigente que fala em 2 dias úteis, que exige a notificação, inclusive, para a NPD, que a época do decreto nem ainda existia, mas o legislador ali, claro e evidente, né, já antevia a criação da NPD,
Então, nós adotamos esse parâmetro, que é um parâmetro que é mais ou menos parecido com o europeu. O europeu fala em 72 horas, né? O nosso é 2 dias úteis, é mais ou menos a mesma coisa, porque pode ter um fim de semana no meio. Então, nos pareceu um parâmetro inicial adequado que nós utilizamos como orientação. A ANPD sugere que um prazo razoável seja de 2 dias úteis, porque a lei fala em razoabilidade. Razoabilidade é um parâmetro assim, muito, muito aberto. Agora, na hora de regulamentar, e tendo já tido a experiência de mais de um ano de recebimento de notificações de incidente, a nossa área de fiscalização mesmo disse, olha, 2 dias úteis, a gente tem que avaliar os prós e os contras disso, né? Porque, de um lado, é um prazo que nos permite, em tese, reagir rapidamente, né? Ter uma consciência situacional, reagir rapidamente quando acontece um incidente. De outro lado, muitas vezes o agente de tratamento não está ainda preparado, pronto para fornecer informações com o nível de detalhamento e qualidade que a ANPD precisa para poder tomar uma providência. Isso leva a notificações parciais, depois novas notificações, enfim, e acaba gerando um operacional que nós próprios temos uma certa dificuldade para lidar dentro do tempo, né? Então a pergunta é, tá bom, 2 dias úteis, mas será que a gente consegue mesmo responder em 2 dias úteis? É melhor ter um prazo mais estendido, que a informação venha com mais qualidade, ou um prazo mais curto, que permita uma resposta mais rápida, mas que vai exigir mais iterações com o ente que está notificando, né? Então, é de fato um trade-off, eu diria que dentro da ANPD a gente tem uma discussão sobre isso, né? Alguns entendem que manter o prazo de 2 dias é bom, outros acham que 3 dias seria razoável. Alguém uma vez disse assim, 15 dias, aí, talvez um pouquinho demais, né? Então, de fato, é uma coisa que a gente está testando e buscando também avaliar à luz da experiência que nós já tivemos ao longo desse período e à luz das contribuições que chegaram na consulta pública. Então, esse é um tema, eu diria assim, ainda muito em aberto, muito sujeito aí à discussão, e eu particularmente estou, assim, muito interessada em ouvir argumentos para qualquer um dos lados que me ajudam a formar um convencimento, porque eu confesso que eu tenho ainda muitas dúvidas quanto a esse tema. E sobre encarregada é um pouquinho a mesma situação, é um tema que está em discussão. Eu sei que havia também muita expectativa sobre essa norma, se a ANPD ia exigir certificação, se ia precisar ter curso disso, daquilo, e eu acho que algumas pessoas se surpreenderam, talvez até positivamente, com o regulamento que buscou tratar do essencial, né, assim, conflito de interesse, qualificações apropriadas ao cargo, né, a posição a ser desempenhada, obrigações, responsabilidades, né, um regulamento até singelo do meu ponto de vista e que, enfim, pelo menos na minha perspectiva, me parece acertado na abordagem, pelo menos no momento inicial, né, no momento em que a gente ainda carece, talvez, de uma cultura de proteção de dados mais firmemente enraizada nas organizações, mas, ao mesmo tempo, uma época em que a gente ainda não tem uma categoria de profissionais, assim, disponíveis em todo o Brasil, que possa, sei lá, ter certificações internacionais, ISO, IAPP, ou seja lá o que for, que eu até acho, assim, um pouquinho duvidoso, né, se vale a pena exigir ou não. Então, é uma norma que está também em discussão, recebemos boas contribuições que estão agora em análise. Esses processos não subiram ainda para o conselho diretor, para a decisão final, então eles ainda estão ali em discussão, na área técnica, na procuradoria, mas a gente está tratando eles com muito carinho, muito cuidado e muita prioridade. Obrigada, diretora Miriam. Obrigada, Henrique, pela pergunta. Eu gostaria de mais uma pergunta, não sei se a diretora tem disponibilidade, é rápida, mas eu acho que vai ser um gancho importante para o próximo painel, né? Recentemente, a gente teve a publicação da resolução que trata sobre a igualdade salarial, e nela vieram questões sobre publicidade de informações como salário e cargo, né, dos profissionais. Qual que é a visão da ANPD com relação a essa regulamentação? Essa é uma questão excelente, inclusive a doutora Patrícia tinha também já trazido a atenção da ANPD esse tema, foi feita até uma consulta, né, foi encaminhada pelas vias institucionais, e eu confesso que eu estudei o tema de maneira ainda muito superficial e não gostaria de trazer aqui nenhuma posição definitiva, né, a ANPD está ainda analisando o tema, está buscando se inteirar do debate, e eu trago aqui uma opinião, assim, muito pessoal e muito preliminar, tá? Eu acho que a regulamentação, o decreto que regulamenta a lei de igualdade salarial é um ganho muito importante, assim, realmente em termos de combate às assimetrias de gênero, que muitas vezes se refletem também no ambiente profissional.
E me parece que aqui o legislador e depois o decreto presidencial tomaram uma opção em prol da transparência de salários com vistas a combater uma coisa odiosa que é a diferença salarial entre homens e mulheres baseada unicamente no gênero ou no sexo biológico da pessoa, do empregado ali que está envolvido com a questão. É claro que quando a gente toma uma decisão em prol da transparência, existe muitas vezes um trade-off, né? Então, um risco que foi suscitado é, olha, se eu divulgo o salário, potencialmente eu vou poder identificar quem está recebendo quanto, isso também invade a intimidade, a vida privada. Eu entendi que foi esse o argumento que foi suscitado, e eu acho que é um argumento que tem que ser olhado com muito cuidado, assim, com muita responsabilidade, e eu estou vendo aqui o ministro Cláudio me ouvindo, espero não estar falando nenhuma besteira, assim, mas uma visão muito preliminar, ministro, porque eu acho que a gente toma decisões à luz de valores públicos que a gente está querendo proteger, né, de um lado um direito fundamental e a própria Constituição que assegura a igualdade entre homens e mulheres, de outro lado um direito fundamental à privacidade, à proteção de dados, e é uma discussão que nós já enfrentamos no setor público, por exemplo, quando optou-se pela divulgação da remuneração dos salários dos servidores públicos, né? Quem é servidor público tem seu salário disponível na internet, porque naquele momento efetuou-se uma ponderação entre o interesse do público de conhecer e de fiscalizar a aplicação de gastos públicos e, de outro lado, a intimidade, a vida privada dos servidores afetados, e naquele momento o STF entendeu que deveria prevalecer o interesse do público em conhecer essas informações, de modo a exercer uma fiscalização sobre a forma pela qual o poder público despende o seu orçamento. Então, me parece que é uma questão assim, muito para além assim, dos aspectos técnicos, de anonimização e tal. A impressão que eu tenho é que existe uma discussão de fundo que tem a ver com valores constitucionais que eventualmente se encontram em tensão, e o desafio é encontrar a melhor forma de obter a utilidade prática máxima desses dois princípios constitucionais que estão ali confrontados, né? De um lado, o combate à discriminação de gênero, de outro lado, a proteção à privacidade e aos dados pessoais. Então, eu trago isso assim como uma visão muito preliminar, e minha, não é uma visão da NPD, porque é um tema que a gente agora ainda está começando a debater. E a impressão que eu tenho é que, se houver oportunidade de aperfeiçoamento do decreto, o Ministério competente, suponho eu que seja o Ministério do Trabalho e Emprego, certamente estará aberto, interessado em ouvir, mas que a gente não pode perder de vista o que motivou, de fato, a edição desse decreto, que é algo que tem a maior importância na nossa sociedade. Então, meu pitaco, mas eu estou muito interessada em acompanhar o desenvolvimento da discussão, que eu reputo ser muito importante. Muito obrigada, diretora Miriam, pela sua fala, pelas respostas às nossas perguntas. O pessoal está aqui, tenho muitas perguntas no chat, mas infelizmente a gente não tem tempo hábil. Então, vou passar aqui a palavra para a Alexandra, e acredito que a gente encerra esse painel, né, Alexandra? E seguimos para o próximo. Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada, eu que agradeço.